nos pediram uma mensagem para o Dia do Trabalho. Faz uma semana, uma jovem periodista foi encarregada de fazer uma matéria sobre a pouca participação dos trabalhadores rurais, agricultores, camponeses, em toda a repercussão sobre a comemoração do Dia do Trabalho. No Brasil há uma discussão fantástica de 6x1, jornadas de trabalho e etc, etc. Eu comecei a explicar para ela algumas coisas que são tão notórias que as pessoas não se dão conta, porque são tão internas e íntimas que faz falta explicar de forma simples para que todos entendam. Um camponês, uma camponesa, não tem uma jornada de algumas horas. Ele começa a trabalhar com 5 anos de idade, às vezes menos, como no meu caso, e trabalham durante toda a vida. Logo, a sua jornada é dedicada à produção de alimentos, a transformar o solo em alimentos. E a mulher camponesa tem 3 jornadas dentro desses 365 dias do ano terráqueo. Então, a mensagem vai ser um pouco dura para os estamentos e para a alienação que existe e é conduzida por poderes de educação, por poderes de comunicação, por poderes políticos. O cientista chama-se Charles Darwin e nos falou da evolução e nos trouxe a realidade, contrariando religiões, de que o humano evoluiu do macaco. Um outro cientista, em seu livro A Dialética da Natureza, de nome Friedrich Engels, nos trouxe que, em um manuscrito pouco conhecido, o trabalho humanizou o macaco. Mas um outro cientista, também muito profundo, nos disse: a humanização do macaco necessitou de apoio mútuo. E é sobre isso que nós queremos trazer a vocês. Ninguém pode sobreviver ou evoluir sem alimento. O olhar filosófico dele nos diz que a dieta dele e a nossa é comer o sol transformado em folhas, brotos, sementes, frutos, raízes, insetos, peixes, carnes, aves, fungos, ovos e etc, etc, etc. Não existe indústria de alimentos. Existe a transformação de um ser vivo através do sol, pelas mãos do camponês e da camponesa, em alimento. Assim evoluímos nós. E nessa evolução, das cavernas ao nomadismo, à agricultura, aos alimentos, à crise climática, que aí está, com guerras e caos. Nossa mensagem é sobre a gestão camponesa contra o garimpo do agronegócios.
um outro cientista famosíssimo, que só movia alguns dedos, chamado Stephen Hawking, há mais ou menos uns 20 anos perguntaram a ele sobre a probabilidade de se encontrar vida extraterrestre inteligente nas próximas 2 décadas. Ele disse, é baixa, provavelmente. Mas nesse ano que se passou, em um laboratório em Londres, um indiano encontrou o K2-18b além da Via Galáxia, a 124 anos-luz. E todos sabem que um ano-luz é 9,4 trilhões de quilômetros. Então, o professor Nikul Madhusudhan mostrou a análise do dimetil sulfeto, ou dimetil disulfeto, que caracteriza a vida microbiana da evolução do fitoplâncton marino em todo o sistema solar e alhures. E disse, não estamos solos. Então nós temos que entender que quando as fêmeas ultrassociais, através da organização do trabalho, criaram a agricultura e domesticaram seus micro-organismos e produziram vórtices energéticos como estruturas dissipativas da evolução do carbono, do nitrogênio, do enxofre, do fósforo, ciclos biogeoquímicos reciclados, complexados em coloides, em argilas minerais e ácidos úmicos. Esta é a energia do ciclo da matéria orgânica simbionte, ultrassocial. Esta caverna na Indonésia tem 67.800 anos. E por que eles talhavam a imagem daquela caça no nomadismo? Porque eles precisavam entender toda a vida e como ela evolui. Nós sequer sabemos, de forma respeitosa, que todos os solos onde se realiza a atividade ultrassocial é oriundo de líquens, que não é um ser sozinho, é uma conjugação de 2 seres vivos, um que faz a fotossíntese aproveitando a energia da luz, e outro bem anterior a ele, que é uma bactéria, que aproveita o carbono. Então, chamada fungo. Então, o fungo e a alga autotrófica criam o líquen, que é um dos grandes indicadores de vida nesse planeta, altissimamente resistente, porque tem 2 tipos de comportamentos, e pode ser encontrado na Groenlândia, na Antártida, ou próximo à lava vulcânica, nos solos das montanhas mais altas desse planeta. Então nós vamos poder saber por que a vida microbiana é fundamental. E toda a vida microbiana, na sucessão microbiana, dá origem à sucessão vegetal, que se transforma depois do nomadismo na agricultura. Então aquele nômade que precisava saber qual era a rota dos animais, porque ele tinha que perseguir animais, ele se concentrava naquelas cavernas e em transe. Principalmente as mulheres procuravam
predizer em que direção estava. E esse é o início. E quando vocês veem os aborígenes australianos tocando a sua música, isso aumenta muitíssimo essa percepção e esse estado de espírito para chegar ao alimento. Porque sem alimento não há vida. A balbúrdia, a caos, a desgraça. Enquanto aquelas mulheres ficavam em casa com seus filhos e seus pais, esperando chegar da casa, o choro da criança, ao retardamento da chegada, fazia com que elas se preocupassem em procurar uma raiz, um broto e começar ali a imitar o macaco. Para poder deixar o nomadismo, uma coisa que uma criança hoje aprende em alguns segundos na escola maternal, a humanidade levou quase 60 mil anos para entender o ciclo da natureza, o ciclo do clima, estação das flores, estação dos frutos, estação do descanso. E esse ciclo, que é o ciclo das estações, primavera, verão, outono e inverno, são mais de 67 mil anos para se entender. Nos permite entender o ciclo e a domesticação das plantas e domesticação das sementes. Observe esse mapa da América e vocês vejam essas cores. E isso é o avanço de uma espécie comida de mamute, chamada no México de teocintle, no Brasil, dente de burro, que vai fazer com que esse milho migre de polvo em polvo e seja trocado. E da mesma forma como o cacau saiu da Amazônia e chegou ao México, o alimento mexicano foi trocado em apoio mútuo e chegou ao Brasil há 4.700 anos. É a parte marrom do nosso desenho gráfico. Pouca gente conhece isso. São todas as raças de milho. E tem gente que não sabe, embora tenha títulos e mais títulos, que essas raças são uma variedade e não tem somente genes. Ela tem 10 a 12 mil anos de uma cultura de evolução. Lá do teocintle, que era comido pelo mamute, e que nas excretas sobravam sementes, e que essas sementes com aquela matéria orgânica cresciam mais abundantemente. E na mão vocês veem a espiguinha do teocintle, há uma espiga de milho. E alguém diz que é dono do milho e que ninguém pode reproduzir o milho. O pior não é isso. É que alguém disse, em nome da guerra, que a matéria orgânica não era importante. E nós temos uma crise climática mundial desgraçada que alguém apelida de antropoceno. Mas por que fazemos agricultura no planeta que tem vida? Somente 5 espécies fazem agricultura. 3 são insetos. O cupim faz agricultura. O cupim semeia. O cupim tem espécies de fungos que ele cultiva, como cogumelos. E aí está, em círculo, ao lado de um cupim. E quem faz isso? É uma classe trabalhadora dentro da comunidade de cupins que
faz a agricultura. Por isso esses seres foram chamados por Eduardo Wilson, em 1971, de seres ultrasociais, porque aquele que produz o alimento, o cupim camponês, ele vai alimentar toda a comunidade. 135 milhões de anos o cupim faz isso. Mas ele existe há 400 milhões de anos. No segundo dedo, chamado anelar, está a nossa querida saúva, dos tempos modernos, de 1920, São Paulo. Ela também cultiva seu fungo. E também é uma fêmea que faz a agricultura, altamente especializada em semear, em compostar, E uma coisa interessantíssima, ela faz isso há 90 milhões de anos para a comunidade. E também é ultrasocial. O terceiro, no dedo do meio, que hoje é um dedo usado para ofender o próximo, está a abelha melífera. Na Indonésia e no Brasil nós temos uma abelha muito pequenininha, também melífera e também ultrasocial. Esses três insetos, as hembras criaram a agricultura. A abelha, 60 milhões de anos. No dedo indicador está ali um bicho muito feio, chamado topo pelado da Etiópia, ou rato pelado, ou rato sem pelos, que vive embaixo da terra. Esse é o animal mais estudado hoje, porque ele não conhece o câncer. Ele também composta. Ele cria fungos. E ele come a mistura da composta e os cogumelos do fungo. E suas células são tão resistentes ao câncer que a ciência está atrás de um produto industrial para vender e não para solucionar os problemas de qualidade. Existe espécie de fungos dos termites que não conseguem viver sem o cupim. Existem espécies de fungos da saúva que não conseguem viver sem o cupim. Existem espécies de fungos das abelhas que não conseguem viver sem ela. Necessita aquilo que o líquen produz para produzir o solo. No polegar opositor, e vocês sabem que isso é uma ironia, nós temos o humano, e é a mulher que inventa, cria, desenvolve, evolui para a agricultura, como classe trabalhadora. Então nós podemos entender que as civilizações harmonizadas pelo apoio mútuo, e nessa civilização, Tenochtitlan, dizem 3.000 anos, há quem diga 6.000 anos, isso não me interessa. Mas o que me interessa é que ali não existia solo, porque só existia água. E essa área, eles chegaram e começaram a fazer ilhas artificiais, e do fundo do lago, que não era fundo, não tinha nem 2 metros, eles tiravam a matéria orgânica do lado e colocavam sobre a estrutura dessas ilhas flutuantes, artificiais, ultrasociais, e faziam a agricultura. E por que não sabemos isso? Não, é proibido. O poder não quer que você saiba a importância da matéria orgânica. Por quê? Porque o poder está baseado na coroa e não na sandália do camponês. Está baseado no ouro, mas o poder se esquece. Uma das coisas mais fantásticas da civilização egípcia, fruto do humus, disse Heródoto,
O Egito nada mais é que uma dádiva do Nilo, da matéria orgânica que flui e forma lá embaixo Alexandria, aquela da biblioteca. E aí vocês vejam os dois símbolos do faraó. O Reca, para proteger e levantar os bezerrinhos, os carneirinhos, as ovelhas recém-nascidas. E o Necaca, o famoso mangual para bater o feijão, bater o milho, bater a cevada, bater e soltar o grão-alimento. 1885, Van Gogh. Os seminários sobre esse quadro nos Estados Unidos têm projeções de 8, 10, 12 horas de discussão sobre esse quadro de Van Gogh. Um pintor bem raro, aquele que perdeu a orelha ou se mutilou, porque ele usa cores tão belas, tão bonitas, um jogo de cores tão extasiantes, e esse quadro é lúgubre. Por quê? Não tem... É taciturno, mas que lúgubre. O lampião está aceso. O relógio marca 20 para meia-noite. A mulher procura com o olhar consolar o companheiro. O pai dela ou dele tenta, em papel invertido, convencer ou acarinhar a senhora idosa. Eles estão absortos e famintos. Observe as mãos. Tem terra. Alguns dizem mãos sujas. Não, tem terra. Eles vieram do campo com tanta fome porque a primeira refeição depois de sair para o trabalho. São batavos, são holandeses. E por que eu digo que é 11 para meia-noite? Porque está aceso o lampião. Senão estaria aberta a janela. Mas olha a coisa fantástica de Van Gogh. A criança não tem rosto, porque ele é uma esperança de mudar aquilo que é somente comer batatas. E o quadro se chama Comedores de Batatas. Porque não aprendemos assim. Os idiotas que ensinam em algumas universidades que eu conheço dizem: isso é abobrinha. Esse é o solo mais fértil do mundo. Sem o humano, aqui, na direita. Com o humano, na esquerda. O símbolo do meio é um porantim e um escudo sateremaué. Não só líquens fazem a fertilidade da terra e do clima. A gestão ultrasocial da agricultura também. A agricultura camponesa é gestão. Por isso, vocês viram Tenochtitlan, porque aquela terra pública no México hoje se chama ejido, e o camponês se chama ejidatário. É muito interessante isso. E nós nem sabemos isso, porque é proibido se trazer isso para a universidade, para a sociedade, por heteronomia determinada a manu militari ou pela ignorância local. Essa menina é Sateremaué. São análises de solo onde ela detecta que a fertilidade é maior na profundidade e sorri. Por quê? Porque na Amazônia chove até 20 mil milímetros ano e a fertilidade não consegue ficar insolúvel. Ela tem que estar continuamente. E agora nós estamos em crise e todo mundo está preocupado porque tem que comprar o explosivo chamado ureia. E o porto está fechado e eles estão meio em guerra. Então nós temos que entender a realidade do garimpo agronegócios.
do garimpo, do complexo industrial militar. Por isso que quando a gente estuda a milpa, da agricultura da terra pública dos maias e dos astecas, a gente tem dois relógios. O relógio que realiza o trabalho no sentido horário e o relógio que alimenta o espírito no momento em que se observa a recuperação da natureza. E por que não aprendemos assim? Não, porque o negócio é o dólar, o iene, o yuan, o rublo. E nós confundimos economia com crematística, algo que é conhecido há 6.000 anos pelos egípcios e foi passado aos gregos. E Aristóteles trouxe, mas ninguém sabe o que é crematística. Por isso temos uma crise climática. E agora o Ninho e Laninha trocam de figura e o que acontece? De cada 10 safras perdemos 3 a 5. E 2 não tem preço. Pela manipulação. E nós não sabemos que a crise climática é função da perda de absorção, da perda de fixação do carbono, chamado hoje na Inglaterra, na Alemanha, de carbono azul, que os bancos estão interessados, mas que o único que pode fixar é o camponês, com líquens, com algas, com o suor da família. Será que vocês entenderam por que é difícil comemorar o dia do trabalho camponês? Fica fácil falar em retenção da água, em melhoria da areação, da agregação, da promoção da saúde. Mas nós não vemos isso. Nós vemos que para evitar a saúde a gente gastava máquinas, investimento, crédito, porque essa é a forma americana de fazer. E a gente tem que copiar porque assim fica mais barato para eles. Não se fala em biodiversidade, mas agora se quer que se faça bioinsumo. Nós fazemos 50 anos bioinsumos e não se chama assim, porque não é para comprar, não é para vender. Nós chamamos de patrimônio biológico camponês. Mas as pessoas são tão mal formadas, também mal intencionadas, que repetem o que é programado, sem saber que as bactérias eram usadas pelas grandes corporações alemãs em 1890, com marca registrada, que hoje se chamam biofertilizantes. E quando se foi feito isso em 82, 83, por um camponês chamado Delvino Magro, eles riam com diploma de engenheiro agrônomo, riam e debochavam. No entanto, hoje você vê em todo mundo o biofertilizante super magro, conhecido na bibliografia do Vietnã, do Paquistão, do Afeganistão e da Índia, da China. Por quê? É simples. É gestão camponesa da agricultura. É a ritmia da vida. Então nós temos que entender esse processo. O único estado brasileiro que tem mar e não tem mangue é o Rio Grande do Sul, pelo clima, porque é frio. Mas onde existe água, e a água desce da montanha, quando chega ao mar, ele se precipita e forma um manguezal, a forma de vida mais resistente e importante para a vida. Seja para a vida mitológica da Benu, egípcia, seja para a vida da salamandra egípcia, o axolote, seja para a economia das coisas, das iguarias fantásticas que saem do mar, como o turu de Marajó, que se come cru.
Por isso, quando fazemos cromatogramas dos manguezais brasileiros, o que mais encontramos foi glifosato. Ele fica na matéria orgânica durante 10 anos. E ninguém quer saber isso. Por quê? Garimpo. Quando identificamos dentro de um cromatograma os ácidos úmicos e fazemos seu espectro e determinamos os valores, um jovem alemão quer saber por que é assim. E você diz, ué, você tem que estudar Tzvet, 1900. Perdemos 126 anos. Quando as crianças sobem o vulcão para aprender o que é enxofre, nós nunca estudamos o ciclo do enxofre. Mas qualquer criança nativa, equidatária, onde foi feita a reforma agrária, sobe o vulcão com a professora. Isso é muito bonito. E isso é um pequeno milho, que ninguém conhece porque não interessa. Esse é o famoso milho rala, mexicano. O ex-soldado está ali sorrindo. Para comer um negócio desse tem que ter a família toda. Eu vi uma família comendo uma espiga num domingo, em Nayarit. Quando você usa o cromatograma para determinar como o carbono azul é fixado no solo, e é o trabalho de um engenheiro químico, Leonardo Noronha, é magnífico isso. E por que isso não é dito? Não interessa. Então nós temos que ir a 1978, porque lá em 1918 Erwin Schroeder previu a síntese do ARN e ADN. E Max Perutz criou o primeiro laboratório de biotecnologia, de biologia molecular, em Londres. Ele é austríaco, físico. Nós somos medíocres. Por isso que quando vemos um livro desse, Manual de Biomassa, esse livro custa $1.700. O outro também custa por essa parte. E se você lê um livro desse, você não encontra a sabedoria e a evolução camponesa. Você encontra muita gente trabalhando para trazer os bioinsumos para as grandes corporações, como a Ventium, da Shell, como a turma do Rockefeller. Quando o sol, para ser transformado, só precisa uma coisa: a gestão das mãos camponesa. O margaridão e as micorrizas, mas eles não sabem trabalhar com micorrizas, querem comprar micorrizas. Vão perder novamente, como foram derrotados na Revolução Verde. Por isso que a água de vidro, a gente ri quando vê grandes doutores dizendo isso funciona. E funciona para combater até a seca, não só a geada. E por que não se sabe isso? Porque é heteronomia, é mediocridade. Por que não se entende um quadro como esse, onde se faz a sagração do milho, agradecendo uma colheita, que está muito além da fome, está no culto do respeito e na espiritualidade. Coô, de Veracruz. Se discute a semente. E 10.000 anos de domesticação é perdido porque alguém resolveu fazer um gene para ganhar dinheiro e acabar. Igualzinho lá, o nosso querido Van Gogh, eles eram obrigados a comer uma batata porque tinham que plantar milho, tinham que plantar trigo,
cevada para o comércio e sobrava 60 dias para aquela batatinha. E ela é muito frágil, quando mudava o clima se perdia. Isso é a fome. Não foi o fungo que criou o problema na Irlanda. Foi o humano, com a sua incompetência e o seu garimpo sobre o camponês. Por isso que nós, quando trabalhamos com matéria orgânica, não falamos que a matéria orgânica é rocha, sol e micro-organismos. É muito mais que isso. É um fatorial de 13. Começa no magnetismo da radiação solar. 1 vezes 1 é igual a 1. Preciso de um ensaio só, não preciso muito. Mas tem que ser integrado com os minerais e as suas energias, porque não é de um mineral isolado, como sempre fazem. É 2 vezes 1, 2, já existe, necessita 2 ensaios. Mas como entra uma comunidade de micróbios que é quase infinita, nós temos que estudar a autopoese e o metabolismo. Então é fatorial de 3, já são necessários 6 ensaios. Mas existe a matéria orgânica da natureza. Então já são 4 vezes 3 vezes 2, 12. Mas existe a matéria orgânica manejada ultrasocialmente pelo cupim, pela saúva e pelo humano. Agora já são muito mais. Além de tudo, tem que ter uma mística de harmonia na natureza. Aquela espiritualidade do quadro anterior. E aí você vê que o número fatorial de 8 já assusta. Quando você vê o manejo ultrasocial e a saúde higiênica, ou quando você vê os siderófilos do ferro que formam a terra preta de índio, quando você vê o leite materno, que é essa alimentação dos micróbios no próprio solo, quando você vê a harmonia do clima, fundamental para evitar os desastres, a espiritualidade ultrasocial, a esperança em restaurar a harmonia e a vida, e por fim a matéria orgânica na felicidade da humanidade, você tem m elevado a 13, e são necessários 6 bilhões, 227 milhões de ensaios para detectar isso. Viram a diferença entre garimpo e gestão camponesa? Viram o importante que é saber uma assembleia para repartir a água igualmente, feita à luz do sol, no sol, sem nenhum símbolo, mas todos eles muito bem, porque isso é muito mais que cultura, isso é respeito. E nós não sabemos sequer entender isso. Então, quando se sai à rua, se tem noção, não é festinha. Isso para nós é muito interessante. Porque nós estamos num mundo, hoje a gente vê o agente cumprir a missão dele, fazendo coisas que o diabo tem medo. A gente vê os poderosos desesperados porque as coisas estão indo muito mal para eles. Então nós temos que entender o camponês e seu solo vivo, a atmosfera e o clima, a hidrosfera e a harmonia, a biosfera e a geosfera como equilíbrio. E aí nós vamos entender a vida espiritual, a vida material, a vida social e a evolução daquele orangotango, aquele gorila do início. Por isso que nós, quando fazemos as análises de solo, nós trabalhamos com vida, mas com vida em gestão. É um processo vivo, gestionado. Não são enzimas vendidas para manter um negócio de concentração da terra, como é feito hoje, aqui e agora, de forma oportunista. Ou projetos apresentados para se ganhar dinheiro, provocar ódio e guerra.
autoritarismo e fascismo. A integração do espiritual com a identidade, com a produtividade é gestão. Os bancos fazem garimpo. Garimpo. O líder saiu de casa como camponês para que as crianças pudessem, na escola, sorrir e pensar no futuro, no amanhã. Isso é Chiapas. São crianças mexicanas, onde há uma reforma agrária e há menos desigualdade. Apesar do vizinho. Porque a diferença está na qualidade do alimento. Quando alguém no Brasil fez que as crianças precisavam comer geleia real na merenda escolar, o que aconteceu? Veio um doido e acabou com o programa. Mas o programa era um programa interessantíssimo de gestão camponesa. Não era garimpo. Era um programa onde o agricultor podia se programar fora do mercado e fora da heteronomia imposta pelos bancos. Ele acabou rindo da sua estultice. Então, essa foto é de Rondônia, apresentando, e nós precisamos entender isso. A lei está ali embaixo, o número da lei, 10.696, de 2003, não é? Há uma estadual anterior, que o povo participou. Então, nós temos elementos. E com esses elementos, vocês têm dados e essa mensagem. Me desculpe o mau jeito. Eu sou grosseiro. Eu sou do campo. Mas bastante evoluído. Obrigado.